O ministro Alexandre de Moraes do Supremo remeteu ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios da Corte a ação que questiona as alterações nos limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, com a destinação da área suprimida à estrada de ferro Ferrogrão. O centro terá 60 dias para apresentar sugestões para a solução da controvérsia. O relator também autorizou a retomada dos estudos e dos processos administrativos relacionados à estrada de ferro, em especial os que estão em tramitação na NTT, no Ministério da Infraestrutura e no Tribunal de Contas da União. As execuções dos projetos ficam condicionados à autorização do STF. A Ferrogrão voltou, a tomar conta das informações, das manchetes, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a retomada de estudos e análises sobre a instalação da Ferrogrão. É o ministro, o relator aí de uma ação do PSOL, que questiona a lei que mudou os limites de um parque nacional para que a ferrovia seja implantada. Enquanto isso, o caso aí segue em pauta na Suprema Corte. A gente vai entender mais e saber os desdobramentos disso com o Edeon Ferreira, do Movimento Pro Logística. Edeon, que grande prazer tê-lo aqui conosco, já está aqui conectado. Muito bom dia. Bom dia, Edeon. Bom dia falar com vocês, falar com os telespectadores. Bom, Edeon, a gente sempre fala da importância da Ferrogrão, Como que você está vendo esse novo capítulo, voltando à discussão no STF, essa previsão de que fosse discutido ontem, De que forma que essa nova atualização em relação a esses assuntos você acha que deve mexer, impactar com a criação, da ferrovia tão importante também? Ontem nós esperávamos que houvesse uma deliberação do plenário. Isso não aconteceu. Mas aconteceu o que a gente nem esperava, que era um despacho do ministro Alexandre de Moraes, onde ele autoriza a continuidade dos estudos, não só estudos, a continuidade do processo que foi interrompido em março de 2021. Então, agora podemos retomar tudo isso. Ele encaminhou a questão para o CESAL do STF, que é um Centro de Soluções Alternativas de Litígios. Esse centro ele vai ouvir as entidades, vai ouvir os interessados, vai ouvir todo mundo nisso. E em havendo esse trabalho, que ele tem 60 dias, isso aí não impede que os ministérios, principalmente o Ministério dos Transportes, a NTT, a Infra-SA, continue dando andamento aos estudos. Então, isso é o que a gente precisava. A questão da discussão da lei vai para o CESAL, e aí vamos ver qual a alternativa que esse centro vai nos dar. Agora, Deon, nesse sentido, a gente retoma o que parou, porque essa discussão ela foi interrompida, a gente sabe da importância que ela tem. E nesse sentido, ela parou em que ponto? Em que ponto isso deve ser retomado? Ou vai começar do zero novamente? Porque a gente sabe da importância, da celeridade de votar nisso. Porque o Brasil segue produzindo muito, mas a nossa soja, nosso milho, continua sendo um transporte caríssimo. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, o nosso valor de logística é exorbitante. Então, como é que nesse sentido vão ser conduzidos esses estudos? A partir de que ponto? A gente já tem uma noção sobre isso? Bom, o momento que foi paralisado, o processo já estava no Tribunal de Contas da União para autorizar a licitação. Bom, nós esperamos que dê continuidade no ponto que parou, não comece do zero. Embora a gente saiba que já se passaram 2 anos, nós precisamos de números atualizados, números de demanda, números do custo. Então, eu acredito que nós vamos ter que, no primeiro momento, ter uma força-tarefa dentro do Ministério dos Transportes para que atualize esses valores e que o Tribunal de Contas da União já o receba e dê continuidade ao processo. Pelo lado da Infra-SA, que está responsável pelos estudos do licenciamento ambiental, que ela também já possa dar reinício onde ela parou. E no caso do licenciamento ambiental, não há necessidade de voltar do zero, basta dar continuidade onde está
onde foi paralisado. Agora nós vamos, diante dessa deliberação, dessa autorização do ministro Alexandre, agora nós vamos trabalhar junto aos ministérios para que dê continuidade ao processo o mais rápido possível. É verdade. Edeon, aproveitando a sua participação aqui, né, você que sempre está acompanhando as principais obras de logística no nosso país, a gente teve avanços importantes dos últimos anos para cá, né, aqueles atoleiros que a gente via em época de chuva diminuíram e muito. Como que você está vendo, né, a necessidade de novas obras também? O que a gente tem previsto daqui para frente para ajudar o escoamento do agro? Nós temos algumas obras que elas precisam ser realizadas a curto prazo. A questão da BR-163, ela foi concessionada, nós temos acompanhado a concessão, está indo bem, acredito que nós não vamos ter problema com o escoamento da safra do ano que vem. Embora nós ainda temos muito milho ainda para ser transportado, mas já vai ser transportado numa condição melhor do que foi feito no ano passado. Nós temos aí a BR-158, que vive uma situação muito complicada. Ela tem projeto para ser feita uma recuperação total. Nós esperamos que, ainda nesse verão, nós consigamos que o DENIT dê continuidade. Nós temos o contorno da BR-158 na mesma situação. Nós temos a continuidade da pavimentação, da implantação e pavimentação da BR-242. Então, nós temos várias obras que nós precisamos dar continuidade. E agora, pelo que nós temos sentido, o ministro Renan Filho tem conhecimento de todas essas obras e tem recursos, coisa que no passado se tinha conhecimento, mas não tinha recurso. Verdade, está certo. Edeon, muito obrigada pela participação aqui. A gente segue acompanhando, então, né, a questão da Ferrogrão e também várias obras logísticas que a gente sabe que precisam dar continuidade para que o nosso agronegócio seja mais eficiente e lucrativo cada vez mais. Exatamente. Edeon, muito obrigado novamente por atender nosso pedido. Sempre, Edeon, muito solícito, trazendo para a gente análise completa e também muitas informações que a gente sabe que a carreira dele já tem todo o gabarito possível para trazer para a gente detalhes sobre isso. Obrigado mais uma vez, Edeon, por atender nossa solicitação, nossos pedidos e quem sabe a gente traz aqui o mais breve possível a aprovação da nossa Ferrogrão, que ela precisa sair do papel e de volta para os trilhos para o Brasil seguir para frente. Valeu, Edeon. Obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. O Supremo Tribunal Federal teria que julgar ainda hoje, né? Poderia julgar ainda hoje uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a construção da Ferrogrão. Segundo o setor agropecuário, essa ferrovia de quase 1.000 quilômetros de extensão entre Mato Grosso e Pará representa um avanço importante na redução de custos e ganho de competitividade. O projeto foi concebido há mais de uma década. Em 2017 conseguiu o mais difícil, que eram os recursos para começar a obra, mas há 4 anos o projeto está parado no STF, aguardando uma decisão da Corte. Entenda o caso. A Ferrogrão é um trecho de 939 quilômetros de extensão que liga o município de Sinop, em Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. O investimento previsto é de 21,5 bilhões de reais, sendo 12,6 bilhões já conseguidos em leilão com a iniciativa privada em 2017. A obra tem potencial para gerar 116 mil empregos. A ferrovia terá capacidade de transportar até 80% dos grãos que normalmente são carregados nesse trecho por caminhões. Segundo cálculos do setor agropecuário, com a Ferrogrão, além de reduzir o tempo das viagens e a emissão de gases poluentes, o frete ficaria até 40% mais barato. Mas em 2021, o partido PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanchim para que a ferrovia fosse implantada. A alegação é que a obra irá prejudicar a população indígena que vive naquela região. O pedido foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu de forma liminar o projeto e qualquer estudo sobre impacto ambiental. Depois de 3 anos, a Corte vai julgar o caso. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, se encontrou ontem com 4 ministros do STF.
André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli para defender a Ferrogrão. Mostramos a esses ministros o quanto que a ferrovia é mais barata para o transporte de grãos no estado do Mato Grosso, que ela ambientalmente é mais correta porque vai emitir muito menos dióxido de carbono, menos poluição na atmosfera e vai trazer mais competitividade para a economia do estado de Mato Grosso. Nos próximos anos, vamos continuar crescendo no agronegócio mato-grossense e precisamos ter um meio de transporte mais inteligente e mais barato para fazer os nossos produtos chegar de forma competitiva a mais de 100 países para os quais nós exportamos. Pois é, e atualizando as informações, agora há pouco recebemos a informação de que o julgamento não vai acontecer no Supremo Tribunal Federal hoje. Mais uma vez, a sessão foi adiada. Vamos consultar o Miguel Daúde para falar sobre esse tema. Daúde, talvez esse seja um grande exemplo, né, de como o desenvolvimento sustentável às vezes trava nessas pautas ambientais extremistas, né? Uma ferrovia importante que vai causar economia, vai causar menos tempo, vai causar menos poluição, mas parada há 3 anos no Supremo sem data para ser julgada. E qual é a situação, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, essa questão do Supremo, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: o Supremo não vai analisar se a questão da ferrovia ela vai colocar riscos ambientais, enfim, o que o Supremo está analisando é a lei, né? É a lei. Agora, qual é a defesa? A defesa é você ter o posicionamento de que essa ferrovia, Pérez, para quem não sabe, ela vai andar a 80% do seu trecho na área de domínio da BR-163. É a área que já está desmatada, né? É uma área que não vai afetar o meio ambiente. O argumento é esse. Não existe um laudo, né, que você possa fazer que diga que essa ferrovia vai descaracterizar o meio ambiente, porque o meio ambiente ali já tem a 163 e ela vai correr ao lado da 163. Então, portanto, eu acho que o argumento técnico é exatamente esse. Mas 3 anos, Daúde, por que não julga logo esse negócio? 3 anos esperando um julgamento? Petri, tem muita coisa que está no Supremo há 20 anos. Tem coisa da época do Império que foi julgado, né? Eu acho que isso é uma decisão muito complicada você analisar. Tem fatos aí que precisam ser resolvidos, né? Mas as decisões não são tomadas a tempo e a hora, depende de como você coloca o posicionamento, né? Eu vejo que não há nenhuma objeção ambiental você aprovar a Ferrogrão, porque ela vai correr ao lado da 163 na área de domínio. Então, portanto, ela não vai afetar o meio ambiente, como muitos estão dizendo. Então, se esses argumentos estiverem claros, o que o Supremo está analisando ela afeta o meio ambiente ou não afeta o meio ambiente? Ela não afeta o meio ambiente, porque ela já vai correr na margem, na área de domínio da ferrovia. Então, portanto, eu vejo que se essa votação avançar, evidentemente, na minha opinião, ela deve e será aprovada, uma vez que ela não prejudica o meio ambiente. Tomara. Daúde, obrigado pela sua participação, pela sua análise. Uma boa noite, até amanhã. Amanhã o dia vai ser quente. Um abraço. Boa noite. Boa noite.